Bom dia, amigos. Saudações tricolores a todos. Mais um dia, né? Falar do nosso amado Fluminense. Iniciou ontem a Copa do Mundo. Mas o nosso assunto aqui é o tricolor das Laranjeiras. E hoje, especificamente, eu quero falar para vocês de um assunto que nós já vivemos várias vezes. Eu quero dar um alerta ao Fluminense sobre essas possíveis contratações. Porque o Fluminense, todos nós sabemos que está precisando de zagueiros. E a prioridade é a zaga. Estão tentando o Nino e o Thiago Silva. O Nino, a gente sabe que os russos não facilitam a negociação. E o Thiago Silva, a gente sabe também que depende, na verdade, da volta do Nino, porque ele quer jogar com um companheiro confiável na zaga. Mas, do outro lado, fica a torcida. A torcida fica apreensiva. Os nossos atletas já voltam dia 23. Se apresentam para treinarem. Quer dizer, e os reforços? E as movimentações de saídas e chegadas que até agora estão paradas? Na verdade, está tudo parado. E a diretoria não tem se movimentado para fazer acontecer. O Fluminense precisa imediatamente resolver esse problema da zaga, para deixar a sua torcida tranquila. Porque nós estávamos num período que todo jogo tomava gol. Então nossa zaga não era confiável. No último jogo do Campeonato Brasileiro, o Milan entrou até bem, jogou muito bem, deu segurança na zaga. Mas como o Zubeldia falou, que o titular deles é o Freitas. Então, nós precisamos de 2 zagueiros incontestáveis, que venham para ser titular e acabou. Então, e esses zagueiros são o Nino e o Thiago Silva. Mas para isso precisa da ação da diretoria. A diretoria tem que se mexer, tem que se movimentar. Porque a torcida precisa voltar a ter esperanças em títulos esse ano. Nós montamos um time para conquistar títulos. Mas dependemos da zaga. Essa diretoria precisa se movimentar para resolver o problema da zaga. Que com essa zaga que aí está, Inácio e Freitas, nós não vamos conquistar nada. Porque todo jogo a gente precisa fazer 2, 3 gols. E o jogo que a gente não conseguir fazer 2, 3 gols, acabou. Foi igual aconteceu no jogo da Libertadores. Não conseguimos fazer o número de gols necessários. E ficamos dependendo de outros resultados. Por sorte, conseguimos passar. Mas não vamos contar sempre com a sorte. Nós temos que contar com nós mesmos, com nossa força de vontade e a nossa vontade de ganhar. Mas para isso, precisamos um time bom, começa com uma boa zaga.
uma boa defesa. Um bom goleiro nós já temos, agora temos que ter uma boa zaga, porque o meio de campo e o ataque a gente consegue resolver. Mas precisamos de uma boa zaga. E ainda falando de Fluminense, tivemos a notícia aí, né? Até meio triste, porque o jogador ele não teve oportunidade nenhuma. Estou falando do Kelvin, o tanque. Ele está de saída do Fluminense, mas não teve oportunidades. Nem com o Renato Gaúcho, nem com o Zobeldia. E agora perdeu espaço para o Kevin Samuel, que é o outro menino da base. E já tem um monte de centroavantes aí no time profissional, né? JK, Castilho, Hulk, ainda o Cano. E depois do Cano que vem Kevin Samuel. E Kelvin, o tanque, perdeu o espaço para Kevin Samuel. Então essa seria a sexta opção. Então ele viu que não dá e vai sair do Fluminense. É uma pena que ele foi o terceiro maior artilheiro do Fluminense na Copinha. E vai sair do Fluminense sem ter tido a oportunidade nos profissionais. É mais um da base, né? Que vai embora. Então, é esse o preço que nós pagamos por ter um treinador que nunca priorizou a base. Ele não gosta de trabalhar com a base, isso todos nós sabemos. Infelizmente, essa é a realidade que nós vamos ver. Sempre jogadores experientes, alguns até experientes demais jogando, e nunca dá oportunidade aos jogadores da base. O exemplo, não é eu que estou falando não, o exemplo está todo mundo vendo aí, Júlio Fidelis. Quantas vezes ele entrou com o Zubeldia? Nenhuma vez. Com o Zubeldia, nenhuma vez. Não tem oportunidade, simplesmente isso. Não tem oportunidade. Agora vamos ver, né, nesse reinício aí do campeonato, como é que vai ficar. Vamos torcer. Pode ser que o Samuel Xavier saia. E aí o Júlio Fidelis passe a ter mais oportunidades, porque aí vai ser o reserva do Guga. E provavelmente ele terá oportunidades. Eu, na minha opinião, quando ele entrar e for jogar mesmo, o Júlio Fidelis deve ganhar até a posição do Guga, que ele joga mais do que o Guga. Mas vamos aguardar, né, para ver se nesse reinício aí do campeonato as coisas mudem e que nós tenhamos um time bem mais forte, com uma boa zaga, para, se Deus quiser, ganharmos títulos, que é esse o nosso desejo. Fiquem todos com Deus. Este foi o Noticiário Tricolor. Não se esqueçam de deixar o like e me ajudar aqui no canal, para que venha poder trazer um conteúdo de melhor qualidade para vocês. Fiquem todos com Deus. Não se esqueçam que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, e sem Deus nada podemos fazer. Fiquem todos com Deus, que vença sempre o Fluminense, hoje, amanhã e sempre.